Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Tributário Sem Blá Blá Blá, segunda edição, como prometido na primeira, trazendo temas atuais e os temas mais relevantes no mundo do direito tributário. Hoje convidamos aqui Renato Nunes, sócio do Machado Nunes. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo, Isaías. Um prazer estar com vocês, ansioso pelo nosso debate aqui. Lucas Barduco, tudo bem, Lucas? Tudo bem, espero que seja aí um bom debate, um prazer estar novamente aqui no Tributário Sem Blá Blá Blá. E Letícia, advogada do Machado Nunes também. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Isaías. É um prazer também estar aqui para discutir esse tema que é tão relevante hoje. O tema de hoje, pessoal, vem de modificações legislativas realizadas no ano passado, desde 2023. Com o objetivo de cumprir o déficit zero, né, proposta do governo, e essa meta foi bastante arrojada. No ano passado, em agosto e em dezembro, o governo editou uma medida provisória, em agosto, a medida 1185, e a Lei 14789, em dezembro, trazendo, então, modificações relevantes na tributação das subvenções. Essas modificações têm sido bastante discutidas desde o ano passado e vem repercutindo de forma significativa. Inclusive, essa semana, ou ainda hoje, né, Letícia, a gente recebeu mais uma notícia, né, bastante relevante sobre esse tema, né, com repercussões de diversas ações judiciais que vêm ocorrendo. Renato, vou deixar para você abrir o tema, então, sobre um pouquinho da história, né, de como caminharam as subvenções ao longo do tempo. Tá, muito bem. Esse é um assunto antigo e ele voltou não, né? Ele começou a ter mais atenção nos últimos, eu diria, 12, 14 anos. A figura da subvenção, ela já é algo tradicional, né, e muito discutido no âmbito do direito financeiro e no âmbito do direito administrativo, mas no domínio aí do direito tributário acabou não sendo muito discutido, né? Nós tivemos um período de discussão maior no final dos anos 70 por conta da previsão de uma exoneração de imposto de renda sobre os valores de subvenções, veiculada pelo Decreto-Lei 1598, dizendo lá que as subvenções para investimento elas deveriam ser registradas diretamente em conta de patrimônio líquido, não estariam sujeitas ao imposto de renda e, para a fruição dessa exoneração, deveriam ser cumpridas algumas condições que acabaram sendo repetidas aí, ao longo dos anos, né? Essencialmente, a não distribuição de nenhuma forma para os sócios e acionistas da empresa que houvesse sido beneficiada pela subvenção para investimento. A Receita Federal, no final dos anos 70, ali por 78, né, acabou editando um parecer normativo, isso, exato, o parecer 112, indicando ali alguns requisitos adicionais àqueles previstos no decreto-lei, que merecendo destaque, né, uma necessidade de emparelhamento, né, entre os valores recebidos a título de subvenção e os valores investidos, o que não era previsto no decreto-lei. Isso acabou sendo muito contestado à época, né, por doutrinadores, e o assunto acabou que as discussões sobre o tema elas se arrefeceram, não necessariamente porque a polêmica deixou de existir, mas porque esse instrumento, em função aí da situação pela qual o Brasil passou nos anos 80, depois nos anos 90, acabou ficando um instrumento aí de utilização bastante limitada. No segundo mandato do presidente Lula, né, o pessoal fala Lula 2, né, e também no mandato da presidente Dilma, deu-se ali uma intervenção maior, né, do Estado na economia para fomentar investimentos, etc. A gente teve a questão da Copa, temas de infraestrutura relacionados à Copa do Mundo, depois as Olimpíadas. Então, essa figura da subvenção voltou aí a ganhar
a ganhar destaque. E o assunto ele acabou, vamos dizer assim, ganhando mais destaque ainda por conta de dois eventos, né? A edição da Lei Complementar 160, que é aquela lei que teve como objetivo principal resolver a questão da guerra fiscal do ICMS entre os estados, mas que ao final, né, do texto dessa lei há uma previsão alterando um dispositivo da Lei 12.973, que regula diversos temas aí de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro, de PIS/COFINS, dizendo, né, que os valores de crédito presumido de ICMS, né, esse, vamos dizer assim, um dos principais instrumentos aí utilizados pelos estados no que se chama aí, no que se convencionou de guerra fiscal, que ele seria considerado como uma subvenção para investimento. Mas não só o crédito presumido, mas também incentivos fiscais, né, de uma maneira geral. Isso acabou acendendo, né, chamando a atenção do empresariado a respeito da amplitude, né, de que poderia alcançar essa exoneração. Não atingindo somente as subvenções para investimento propriamente ditas, não se restringindo somente aos créditos presumidos, mas a todo e qualquer tipo de benefício, independentemente da técnica utilizada, se é alíquota zero, redução de base, se isenção. Então ali a gente teve um aumento, né, das discussões a respeito do tema, porque começou-se a usar mais esse instituto. E meio que paralelamente a isso, manifestações do Superior Tribunal de Justiça, que a Letícia aqui vai comentar, depois a gente vai debater a respeito, né, dizendo o seguinte: bom, então, quando um Estado ele concede um benefício fiscal, ele está atuando segundo a competência tributária que a Constituição lhe outorgou, competência essa que não pode ser limitada, não pode sofrer interferência de outros entes, né, inclusive por meio de tributação. Então o STJ falou, quando o Estado concede um incentivo, o valor correspondente não pode ser tributado por outro ente, independentemente aí da figura da exação que nós estejamos tratando, né? Então não importa se é subvenção para investimento, se é subvenção para custeio, né? É a caracterização disso. Então se o incentivo fiscal, a forma como ele foi concedido, surtir algum efeito na apuração de algum tributo devido a outro ente que não o próprio Estado, né? Que o Estado não tem sentido ele conceder o benefício de um lado e tributar de outro. Né? De outro ente, isso representaria uma afronta ao Pacto Federativo e que, portanto, seria inconstitucional. Aí pegou fogo, né? O assunto pegou fogo de uma vez e chegamos aqui nos dias de hoje, essa mudança legislativa promovida em função da conversão de uma medida provisória editada no ano passado pelo governo federal, e aqui estamos diante de uma grande polêmica. O fato é que depois desses dois marcos, né, Lei Complementar 160 e julgamentos do STJ nessa linha que eu comentei, se alastrou, né, a utilização dessa exoneração voltada às subvenções, também das exonerações de imposto de renda, CSL, também PIS/COFINS relacionadas aos incentivos fiscais. Isso aí pegou fogo, né? Se alastrou e o tema passou a ser muito debatido, discutido judicialmente, né? A renúncia tributária da União com o tema, se a gente pega um gráfico disso, ela explodiu, né, depois desses marcos que eu comentei, até que a gente chega nessa legislação nova que mudou completamente o regime jurídico do assunto. Então, eu diria que fica o pontapé inicial aqui para as nossas discussões. Boa, Renato. O que a gente vê, né, desde esse parecer normativo, que foi editado em razão do decreto, é uma forma da Receita Federal, porque o parecer foi emitido por ela também, de tentar restringir a utilização desse benefício, né, relacionado às subvenções. E, obviamente, e agora chamo você, Letícia, para nos brindar com os seus comentários,
Mas, obviamente que logo depois do parecer a gente teve uma onda de contencioso administrativo no CARF e isso foi repercutindo judicialmente também. Letícia, como você vê o tema hoje, depois da medida provisória? Sim. Eu gostaria primeiro de fazer um aparato jurisprudencial do STJ, como bem falou o Renato. Esse tema não é novidade no Superior Tribunal de Justiça. E só para a gente entender, lá em fevereiro de 2018, o STJ chegou a analisar o tema e ele analisou uma espécie só de benefício fiscal, que foi crédito presumido. Nesse momento, o STJ entendeu que o crédito presumido não poderia compor a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, justamente em razão da violação ao Pacto Federativo. Esse julgamento ele tem sido relevante até hoje. Como a gente vai ver aqui com um tema que foi julgado no ano passado, o STJ ele continuou adotando esse posicionamento, mas, de todo modo, com os contribuintes acionando o judiciário, a gente percebeu umas duas vertentes no STJ, tanto da primeira turma de Direito Público quanto da segunda turma. A primeira turma de Direito Público, ela não diferenciava os tipos de benefício fiscal. Ela tratava todos como... de maneira geral, dizendo que não... tanto que é da ministra Regina Helena Costa, né, de relatoria dela, dizendo que não poderia incidir o imposto de renda nem a CSLL sobre nenhum benefício fiscal. Por outro lado, a segunda turma, ela dividiu os tipos de benefícios em dois. Tratamento. Sim, os tipos de tratamento em dois pensamentos diferentes, sendo que, para o crédito presumido, prevaleceu o entendimento do STJ naquele recurso especial que foi julgado em 2018. E para os demais créditos, demais benefícios, como redução da base de cálculo, alíquota zero, imunidade, enfim, em regra, não se poderia excluir da base de cálculo do RPJ e da CSLL. Tão somente se eles colocaram uma regra, se cumprisse alguns requisitos legais. E foi com isso que a gente chegou no tema 1118 do STJ, que foi julgado no ano passado, em que o STJ ele seguiu o entendimento da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que, por o crédito presumido, se mantém aquele entendimento do embargo de divergência de 2018, não havendo a tributação do crédito presumido de ICMS pelo IRPJ e pela CSLL, e para os outros benefícios fiscais, deveria ser tributado, salvo se o contribuinte conseguisse comprovar alguns requisitos do artigo 30 da Lei 12.973. Essa é a principal, é o cenário atual da jurisprudência. E aí, até um ponto relevante é por que o STJ tratou isso, os benefícios de maneira diferente, né? E, de acordo com os ministros, o crédito presumido, de fato, é um benefício concedido e que o Estado ele abriu mão realmente de receber esse valor. Então, se a União tributasse esse benefício, ele realmente estaria pegando do Estado aquele benefício que foi dado ao contribuinte. Já os outros benefícios fiscais, de acordo com a STJ, haveria um efeito de recuperação. No final da cadeia, o Estado conseguiria reaver esse valor, essa diferença, que não foi tributada, né, que foi objeto da subvenção. Então, essa foi a diferença do pensamento do STJ. Agora, com a edição da MP e conversão em lei, está uma discussão, acho que o cenário está bem movimentado já. Por quê? Discute-se se a lei ela poderia ser aplicada ou não ao crédito presumido, né, de ICMS, e se ela poderia, de fato, tributar. Então, Letícia, acho que assim, tem uma confusão conceitual aí, porque os conceitos que são usados pela lei, pela Receita historicamente e pelo STJ agora são um pouco distintos, né? E aí a gente caiu numa situação que eu até considero um pouco ilógica, porque a lei originalmente fazia distinção entre subvenção para investimento e subvenção para custeio. Né? E aí muito se discutiu do que seria uma subvenção para investimento, mas em linhas gerais, assim, aquela subvenção que tem como contrapartida você investir parte do dinheiro na geração de empregos, na criação de um estabelecimento, aquisição de máquinas, aquilo ali é uma subvenção para investimento. Se não tem essa contrapartida, você pode usar
da forma como você quiser, pode usar para pagar salário, pode usar no custeio normal, ela é uma subvenção para custeio. Aí, como os detalhes assim é o que se discute, mas existia um conceito muito claro do que é custeio versus investimento, né? Em 2016, quando veio a Lei Complementar 160, eles acabaram com essa distinção para ICMS. Continua existindo para benefícios de outros tributos, mas para ICMS, a Lei Complementar 160 falou: todo incentivo de ICMS vai ser considerado subvenção para investimento, para fins do dispositivo do artigo 30 ali, que permitia você excluir mediante o cumprimento de certos requisitos. E aí, deixou de ter relevância, ao menos aos olhos da lei, ou melhor, ao menos para essa finalidade, ainda tem relevância orçamentária, né, em outras questões, mas para fins de tributação, IRPJ, CSL, PIS e COFINS, deixou de ter relevância se é custeio ou investimento. E aí, o que me parece assim, quando veio a Lei Complementar 160, o objetivo não era fazer exatamente isso que acabou sendo feito, era regularizar os incentivos que eram concedidos por Estado, grande maioria deles na forma de crédito presumido, mas nem todos, né? A intenção era regularizar isso daí, adequar a legislação e ponto. Só que daí os contribuintes, né, foram criativos e começaram a trazer essa tese para redução de base de cálculo, isenção, redução de alíquota, né? E aí que começou essa discussão. Quando o STJ julgou agora o repetitivo, mais recente, né, o tema 1118, o critério já não foi se é custeio ou investimento, o critério é como que se evidencia contabilmente o benefício. Então, no crédito presumido, você tem o destaque do ICMS, tem a despesa contábil, a empresa, né, beneficiária, e depois ela recebe um crédito, né, na forma ali de outras receitas ou algo assim, ela recebe um desconto, né? Então, assim, ele tem o destaque do ICMS, o imposto chega, a obrigação tributária, né? Ela é evidenciada contabilmente e depois ele tem um abatimento. Na isenção, na redução de base de cálculo, na redução de alíquota, não tem. Então, quando você é isento, você emite a nota fiscal pelo valor da mercadoria sem o ICMS, você não destaca o ICMS e depois recebe um crédito presumido, você simplesmente não tem ICMS. Então, o STJ fez essa distinção, né? Eu acho que existem algumas situações em que isso gera uma certa injustiça, porque algumas subvenções que são para investimento, elas não têm a mecânica de crédito presumido. O exemplo aqui, o processo produtivo básico aqui no estado de São Paulo, ele te dá uma redução de base de cálculo do ICMS. Né? Só que o processo produtivo básico, inclusive, ele é muito mais subvenção para investimento do que alguns benefícios estaduais. Só que ele caiu no bolo de outros incentivos, só porque não existe essa mecânica contábil de você reconhecer o total e fazer o estorno. Já os incentivos estaduais ali, eles conseguiram cair no crédito presumido. Então, a distinção não é mais investimento versus custeio, e sim como se evidencia contabilmente. O que acaba gerando certas distorções, mas é o que prevaleceu do STJ até o final de 2023, né? Que daí teve a mudança ali que a gente também vai falar, mas só esse comentário aqui. E é importante também lembrar nessa questão da subvenção. A subvenção é algo que, às vezes, para os tributaristas, o que é subvenção? A subvenção é um auxílio, né, concedido pelo poder público para que a entidade beneficiada ela realize algo que seja de alguma forma de interesse público e sem contrapartida, né? Sem contrapartida pro Estado, né? Você pode impor um encargo, né, como no caso da subvenção para investimento, mas não tem contrapartida para o Estado. É muito semelhante às doações, né, feitas pelo poder público. E as subvenções, elas podem ser concedidas de diversas formas. Agora nós temos lá o programa Nova Indústria Brasil, tem a previsão de concessão de subvenção, só que ela é com recurso, né, financeiro mesmo, né? Ali a União, mediante programas, né, previstos no Nova Indústria Brasil, vai conceder recursos financeiros, né? Agora, a legislação que trata a respeito, ela diz, a subvenção, esse auxílio pode ser concedido mediante outras formas, né? Inclusive exonerações tributárias. Isso já a longa data a legislação prevê dessa forma, não é uma novidade, né? Então a gente pode cair nesse cenário de injustiça que o Lucas comentou, porque você pode ter uma subvenção autêntica
concedida por meio de uma isenção, de uma redução de base, enfim, não importa a técnica de exoneração, e o efeito tributário relacionado ao imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, eventualmente até a contribuição ao PIS e à COFINS, acaba recebendo esse ou aquele tratamento por conta de ser uma isenção, redução de base, não ser um crédito presumido, mas é uma subvenção para investimento por excelência. Então a discussão ficou meio torta, né? Resolveu um lado, só não se pensou o conjunto da obra, né? Sistematicamente, e acaba criando algumas anomalias. Certo. O que a gente vê também, Renato, é a questão da própria criação tanto da medida provisória como da Lei 14.789, num momento em que a gente já havia sedimentado a jurisprudência sobre o assunto, ou, né, entre aspas, sedimentado a jurisprudência sobre o assunto. E mais do que isso, num clima de reforma tributária sobre o consumo. Então, nós teríamos até 2028, né, se eu não me engano, para poder usufruir desse benefício das subvenções, que foi totalmente modificado agora em 2024, certo? E eu acho que vale a pena, então, a gente levantar aqui os principais pontos, né, da legislação e as alterações da medida provisória e da 14.789, o que tinha na medida provisória que foi alterado na 14.789 e quais foram as inovações agora da 14.789 em relação à tributação das subvenções. Tá. Bom, primeiro que eu acho o interessante aqui é que ainda tem um espaço para usar o incentivo, né? Até 2028, como o Isaías falou, existe o ICMS cheio, digamos assim, mas em 29 continua tendo o ICMS com redução em 10% e daí, né, 20% em 30%. Então até 2032 ainda tem o ICMS pelo menos parcialmente ali para usar. Então é esse período que a lei está buscando. Na MP 1185, a redação original, o governo tentou travar em 31 de dezembro de 2028 o uso do crédito fiscal, né? E aí isso acabou sendo... Não foi aprovado quando da conversão em lei, então agora fica até 2032. O que muda, né? Bom, primeiro, o governo... num primeiro momento, ele divulgou na imprensa que gostou da decisão do STJ. Né? Essa decisão que a Letícia estava comentando ali. O governo, não, a gente vai arrecadar 90 milhões, bilhões, né? Saíram várias notícias na imprensa, 90 bilhões, vai arrecadar um monte, ganhamos, né? Empresas que têm incentivo vão pagar imposto e tal. Só que num segundo momento, eu acho que o governo percebeu que não era o que ele achava, a decisão. Né? O governo estava querendo ir atrás do crédito presumido, principalmente, ele perdeu o crédito presumido, né? Que é onde tinha os valores mais expressivos de contribuintes que entraram com ação na justiça. Ele ganhou os outros benefícios, ele conseguiu ali matar uma tese que estava nascendo, né, de que daria para usar a mesma coisa que se faz com presumido para outros, mas ele perdeu. E aí ele percebeu que não gostou e editou ali a medida provisória 1185. A medida provisória 1185, ela volta no critério anterior, né? Ela revoga o artigo 30 da Lei 12.973 na integralidade, inclusive ele revoga a modificação que tinha sido introduzida pela Lei Complementar 160. E nesse novo conceito não importa mais a mecânica contábil, se primeiro reconhece a despesa, depois recebe um crédito, se não reconhece nada, não importa a mecânica contábil, ele volta para o anterior, é subvenção para investimento ou custeio. E mais, quem vai dizer se é investimento ou custeio não é mais você, contribuinte, e eu fiscalizo depois. Não, você vai protocolar um requerimento, né, para a Receita, e eu vou olhar se isso aí é de fato uma subvenção para custeio ou investimento, né? E tem até uma previsão de que se a Receita não analisar em 30 dias, considera-se deferido, mas você tá ali com a faca no pescoço, né? Considera-se deferido, vai usando, mas se eu discordar, eu vou voltar todo o período. E qual que é o ponto aqui? A Receita Federal, em fiscalizações específicas, ela não considera que os incentivos estaduais, a maioria,
é subvenção para investimento. Apesar de eles terem uma roupagem de subvenção para investimento, então ele geralmente tem exigência ali, você tem que implementar um galpão, tem que contratar 4 pessoas, tem que... A Receita considera que esses requisitos são tão frágeis e pequenos frente ao montante da operação que se transfere, que ela não admite que isso sejam subvenções para investimento, que essas sejam subvenções para investimento. Então, é provável até que a Receita, quem tentar ali, não, vou aplicar, vou tentar com esse incentivo. Se a Receita mantiver o que ela vem adotando, ela não vai considerar que aquilo é subvenção para investimento, né? Mas, voltando, o procedimento você protocola, diz que é subvenção para investimento e que quer usar o crédito fiscal. A Receita tem 30 dias para analisar, né? Ou fica considerado deferido. E aí você tem direito, volta a tributar, né? Então, em tese, ali, todos aqueles incentivos você voltaria a tributar IRPJ, CSL, PIS e COFINS. E depois, se deferido, você pode calcular um crédito fiscal de 25% em cima do valor. Tá? Qual que é a primeira brecha aí? Brecha não, né? Não é brecha, na verdade foi muito bem pensado, mas é o problema. Quando você tributa o crédito presumido, em regra, isso daí vai te gerar uma carga de 43,25%, né? Então IRPJ é 25%, CSL é 9%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%. Então você está pagando 43,25% sobre o incentivo. Tá? Aí depois você vai ganhar como se fosse 25% de cashback, digamos assim. Né? Então ele só está cobrindo o IRPJ, mas tem outros 3 tributos que ele não está cobrindo. Né? Outra coisa... Quando que você vai receber o crédito fiscal? Só no ano que vem, porque um dos requisitos é informar a Receita Federal o crédito fiscal antes de usar. Então não é assim, já vou usando aqui, não. Em 2024 você está adquirindo. Aí você vai transmitir a sua declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, né, a ECF, em julho de 25. Aí você informou para a Receita. E aí em agosto de 25 você vai poder usar esse crédito. Então já tem um descasamento. Né? E o terceiro ponto aqui, que é, na minha opinião, o pior de todos, né? E esse realmente é muito retrógrado, assim, ele vincula o valor do crédito, ou a base, ao valor do seu CAPEX, né? Então ele fala ali que vai ser depreciação, amortização, exaustão, né? Floresta, mina de minério, né? Essas coisas, ou locação e arrendamento de bens de capital. São as coisas que dão... É o montante que vai servir de teto para o crédito. Mas qual que é o problema? Uma empresa que recebe subvenção para investimento, ela não espera gastar 100% da subvenção em CAPEX, senão não faria sentido. Você não vai receber uma subvenção só para investir exatamente aquilo em CAPEX e não ter mais nada. Né? Normalmente as empresas têm um lucro na atividade, elas recebem o desconto, parte desse desconto elas investem na aquisição de imobilizado, software, arrendamento e tal, e parte extrapola esse valor, né? Parte extrapola esse valor. É a regra do que a gente vê. Todo o benefício recebido é investido. E aí a Receita está agora limitando, né? A lei, na verdade, está limitando. Então esse crédito fiscal, na verdade, ele é muito desinteressante, essa é a verdade, né? Vendo assim, quando a gente faz as contas... e verifica o risco, o tamanho do problema, ele é muito desinteressante. Agora, o que eu acho que é importante pontuar, né? Mesmo sendo desinteressante, ele está na lei, né? E a lei, ela, pelo menos de acordo com o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, para outros benefícios, isenção, redução de base, redução de alíquota, era a lei que te dava a possibilidade de fazer de uma determinada forma. Então, se a lei... Não estou falando que eu concordo, mas é o que... Né, é a linha do Superior Tribunal de Justiça. Se é a lei que te permite fazer algo, a lei também pode tirar o seu direito de fazer aquele algo. Né? Isso para outros incentivos. Crédito presumido, não. Crédito presumido, o próprio Superior Tribunal de Justiça falou. A natureza do benefício não permite que ele seja tributado. Né? Ou não permite que a Receita venha a tributá-lo porque fere o pacto federativo. Então, assim, é muito mais... Não é o artigo 30 da Lei 12.907. Não, se você tributar isso aqui, você está ferindo um artigo da Constituição, né? Então, em relação ao crédito presumido, em tese, a Lei 12.789 não deveria mexer. Ela não pode. Né? Só que a Receita já falou que ela considera que está dentro.
né? Então aí a gente vai ter deve ter uma nova leva de judicialização das empresas que têm o crédito presumido. Mas essa manifestação não foi uma manifestação formal da Receita, né, Lucas? Não, Isso foi muito pior do que uma Se fosse uma solução de consulta, significa se alguém perguntou, a Receita respondeu. Não, foi muito pior. Foi uma entrevista do secretário da Receita no dia seguinte à edição da MP. Na minha opinião, isso tem muito mais valor e força do que uma solução de consulta. Ele está falando assim, não só é isso que eu entendo, como eu vou olhar isso daqui. Essa é a intenção da lei, né? Então foi isso. Sim, como ainda está bastante recente, a gente não pôde ver repercussão disso, né? E, Lucas, eu acredito que os juízes de primeira instância, pelo menos nesse primeiro momento aqui, estão seguindo o teu entendimento aqui também. A gente viu tanto em Minas Gerais, recentemente, e Rio de Janeiro também, os juízes estão concedendo a liminar para não tributar o crédito presumido, justamente porque eles dizem que o artigo 30 não influencia nesse tipo de benefício porque a natureza é distinta. A gente está aqui falando de uma violação ao Pacto Federativo. E muito embora essa parte, para mim também é bem clara, não se deve tributar o crédito presumido, os contribuintes também estão acionando o Poder Judiciário para discutir os outros benefícios. E aí manifestando a inconstitucionalidade dessa lei, tanto formalmente como materialmente. Há uma alegação de eventual conflito de competência que estão alegando aí... que deveria, na verdade, ser editada por meio de lei complementar, porque lei complementar que é competente para dispor sobre conflito de competência. A União, de acordo com essa alegação, estaria tributando valores que são do Estado. Então, nesse ponto, haveria esse tipo de conflito e não poderia ser mediante lei ordinária. Deveria ser lei complementar. E um outro ponto é a inconstitucionalidade mesmo em razão da ofensa ao Pacto Federativo e a configuração de receita, né? Porque a subvenção ela não configura receita para fins de incidência de imposto de renda e CCLL. Então, há no Judiciário, e acredito que vai ter muita discussão ainda, mas eu estou observando um movimento favorável aos contribuintes, pelo menos nesse primeiro momento. Até a notícia que a gente recebeu hoje, já tem uma ADI, né, no STF sobre a inconstitucionalidade dessa lei e provavelmente isso será julgado rapidamente, porque agora o ministro, eu não me lembro qual ministro que disse, mas enfim... O relator? O relator, o ministro relator... Ana Toffoli, não lembro qual que era. Mas enfim. Ele já abriu vistas para a autoridade já e o caso vai ser julgado definitivamente em breve. Então, acho que a gente tem boas perspectivas. Pelo menos para o crédito presumido. Sim, então o que você está nos falando, Letícia, é que os tribunais estão se manifestando, então, entendendo que não teve a superação do entendimento do STJ. Com relação ao crédito presumido, não. Com relação ao crédito presumido, não. E já teve manifestação em relação aos demais? Então, não. Ainda não. A gente não encontrou decisões nesse sentido, mas tem muitas ações ajuizadas já. Ainda não temos liminar com relação aos demais benefícios, mas crédito presumido, pelo que estamos vendo até agora, é 100% favorável aos contribuintes. O ideal, na minha opinião, vendo ali até aquela decisão do STF, eu fiquei feliz com aquilo porque é o rito de ação direta de inconstitucionalidade. Então quer dizer que o que for julgado ali vai valer para todo mundo. A gente tem visto nos últimos anos um problema, né, no Brasil, que é o surgimento da tese da tese. Então, o STF demora 20 anos para julgar uma tese. Quando ele julga, ele deixa tanta ponta solta, né, que surgem as teses das teses. E aí a questão nunca sai do judiciário. Eu acho que esse é um típico caso que está com cara de que vai ter tese da tese. Né, porque, aliás, já está tendo, né, e a ideia seria o STF cortar. Então, assim, seria bacana, né, que o STF sentasse e falasse, não, vamos decidir logo aqui. Então, a lei 14.789, ela é constitucional ou não? Né? E até eu achei interessante o argumento que usaram, né? Que se era pacto federativo o fundamento, se essa é uma discussão que envolve pacto federativo é tema de conflito de competência, teria que ser por lei complementar. Então achei interessante, achei criativo o argumento, mas assim, ele tem lógica dentro daquilo que foi julgado pelo STJ.
E o STF agora seria interessante ele passar uma régua na discussão, né, e falar, olha, tá bom, então essa lei é inconstitucional, ou essa lei é constitucional, mas não deixar o tema por mais 20 anos, que foi o tempo que demorou para o STF julgar, né, o crédito presumido. Sim. A gente teve também, pelo que eu me recordo aqui das alterações, né, vendo as anotações, em relação à diferença, em relação a diferença da medida provisória também em relação à nova lei, foi o procedimento de transação e autorregularização, né, dos débitos que poderiam ser discutidos, né, ou, no caso de regularização, que o próprio contribuinte pode levar a nova regularização. Lucas, você poderia explicar para nós como funciona esse procedimento? Não, acho que a ideia ali, eles criaram um procedimento específico para aqueles contribuintes que têm essa discussão e que agora que tem a perspectiva ali de perder, né, ou estão inseguros quanto ao resultado, de incluir aquilo num processo de transação, né? Então desistir da discussão de mérito. É uma tentativa do governo ali de antecipar uma arrecadação de algo que ele já imaginava, né? É isso que eu acho que foi a finalidade desse finalzinho da lei que eles colocaram ali, uma oportunidade, né? Se você está vendo que vai perder ou acha que vai perder e quiser antecipar para a gente o caixa aqui, você tem esse programa aqui da transação. Certo. E em relação aos requisitos de habilitação, então, para você poder usufruir o crédito, né, relacionados às receitas da subvenção, hoje, além do lucro presumido, você faz o requerimento na Receita Federal? Lucro real. Tem que estar no lucro real, né, para fazer o... É que você falou lucro presumido. Não falei lucro presumido? Não, falou. Segue aí, não. Segue. Tá, vamos lá. Beleza. E a própria instrução normativa da Receita Federal acabou inserindo uma condicionante que é você estar com regularidade fiscal, né? Isso já estava na medida provisória e foi inserido também na nova legislação. Então, seriam esses os requisitos hoje. A regularidade fiscal, lucro real e a habilitação do crédito numa previsão de 30 dias. Exatamente. São esses os requisitos. E, além disso, tem que ser uma subvenção para investimento. Acho que esse é o requisito principal, né? Para o benefício sequer ser elegível. Alguns pontos aí que eu acho que vale comentar, né? Lucro presumido, hoje, quem está no lucro presumido está num cenário de bastante insegurança. Porque mesmo o artigo 30 lá da Lei 12.973 não falava, né? Que ele falava de lucro real, né? Claramente ali é um dispositivo para empresas no lucro real. Presumido, quem entra com ação na justiça tem ganhado, né? É muito favorável o entendimento também ao lucro presumido. Pela natureza, né? Isso que a gente estava comentando. O crédito presumido, ele não é receita. Não importa se você está no real, no presumido, é a natureza do incentivo, né? Mas aí quem está no presumido está num cenário de insegurança bem grande, porque a Receita está falando expressamente que não vai ter o crédito fiscal. Regularidade fiscal, um incentivo ali, e o incentivo ser concedido como estímulo à implantação de empreendimento econômico, né? Reforçando aqui, acho que eu não me canso de falar isso, num conceito extremamente arcaico em que investimento é comprar item físico, né? Ou software. Mas assim, se eu pensar o absurdo, né? Eu compro uma máquina, o que é melhor? Eu comprar uma máquina de 800 mil reais e destinar 200 mil para aumento de salário, por exemplo, ou contratação de novas pessoas, ou comprar uma máquina de 1 milhão de reais? Eu diria assim, não tem melhor e pior, depende muito, mas você concorda que os dois são investimento? Né? Se eu falar, eu tenho 1 milhão para investir, eu vou investir 800 mil numa máquina e 200 mil eu vou contratar novas pessoas. Eu estou investindo, estou ajudando o Estado, gerando emprego. Se eu aumentar o salário das pessoas ali, eu estou aumentando a renda média. Né? Então, assim, os dois são investimento, mas a Receita entende, a lei vem com esse conceito, não, investimento é a máquina, salário não é investimento. Bem de capital. Bem de capital. Contratar novas pessoas não é investimento, né? Reduzir o endividamento da empresa não é investimento. Então, esse requisito, infelizmente, foi trazido pela legislação, mas é um requisito que está explícito, né? O investimento em bens de capital ou software, né? Isso tudo é que acabou virando um cipoal, né, o assunto. E eu acho que a iniciativa do governo acabou exagerando na dose aí do remédio. Porque a grande questão, onde que a coisa perdeu ali, né, vamos dizer assim, um pouco o controle. Com a Lei Complementar 160, quando ela disse que os incentivos, independentemente da natureza, né, os incentivos concedidos pelos estados,
seriam considerados como subvenção para investimento. Então, e depois a decisão do STJ, que veja, ela não fala em subvenção, a decisão do STJ lá nos embargos de divergência era de 2018. Então, tanto que quando nós íamos discutir com os clientes, olha, você tem essa temática da subvenção para investimento, passou a receber esse tratamento na lei complementar 160, que alterou lá o artigo 30 da 12973, ampliou ali, né, as possibilidades de caracterização do que constituiria subvenção para investimento. E outra coisa é o STJ, tanto que o artigo 30 da 12973, ele previa condições, né? Então, você tem que fazer todo um trânsito ali no resultado, registrar uma reserva de incentivos fiscais em valor equivalente ao da subvenção recebida. Essa reserva ela não pode ser distribuída ao sócio acionista, ela pode ser utilizada para capitalizar, para aumentar o capital, mas se depois o capital for reduzido, você perde o benefício. Se ele tiver sido reduzido nos 5 anos anteriores, aí, a capitalização, então você perderia o benefício. Se você usar para absorver o prejuízo, você tem que recompor. Então tinha uma série de condições para a subvenção. Com a tese do Pacto Federativo não tinha nada disso. E o STJ realmente não fez de forma aprofundada. Eu acho que nem deveria, né? Um transita pelo resultado, outro não. Eu acho que foi muito mais pensado na linha que a Letícia comentou antes. No crédito presumido, o Estado, na cadeia comercial, lembrando que o ICMS é um tributo plurifásico, então ao longo da cadeia o crédito presumido ele não recupera. Se ele der isenção para um agente econômico, esse ICMS vai ser recuperado. Ainda que não por aquele Estado, mas se for uma operação interestadual, isso vai voltar, né? Porque não vai gerar o seguinte da cadeia, não vai tomar o crédito, né? Então você já volta a ter a oneração, né, daquele produto já na etapa seguinte. Então, se o governo talvez ele tivesse atacado de qual é o problema? O problema é que a gente abriu muito aqui nessa alteração do artigo 30, qualquer incentivo fiscal. Não, então somente, ou deixar claro, porque na minha interpretação, muitos colegas discordam, falam, o fato de ele dizer que incentivo fiscal é subvenção para investimento, atendidos outros requisitos, que não atendidos somente os requisitos do CAPT, o CAPT ele diz lá subvenção para investimento. Então, primeiro, não é qualquer incentivo fiscal. Ele tem que se caracterizar como, de alguma forma, na época, né, era como estímulo, não era para implantar ou para expandir, era como estímulo, que é bem diferente, né, a implantação ou expansão de empreendimento econômico. Então, se tivessem, vamos só deixar claro mais claro esse dispositivo, aí outra coisa, só vai haver aplicação desse dispositivo quando ocorrer impacto efetivo na apuração do imposto de renda e da contribuição. Por exemplo, na isenção, pelo menos a contabilidade ela não elucida isso, como o Lucas explicou aqui para nós. No crédito presumido tem lá um lançamento em conta de resultado, entra na apuração do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, do PIS/COFINS. Na isenção não. Mas a isenção é algo que não está... de alguma forma, isso contribuiu com o lucro, né, ele teve um lucro maior, né, com a isenção, ainda que a contabilidade não tenha capturado isso. Então vamos atacar esse problema. Aí, ao invés disso, o que fizeram? Um gás mostarda, né, ali, uma bomba atômica, derruba tudo, um instrumento que é bom, porque não é só questão de tributação, é questão de política pública. Isso, e tem a sua... importância, né? Pode-se discutir os modelos, essa subvenção não foi concedida por esse ou aquele Estado da maneira mais adequada, acabou não contribuindo com o custo, né, para aquela taxa de crescimento gerada de emprego ficou muito alto, então adequa o programa, né? Não mata o negócio. Uma grande crítica sobre os programas de benefícios fiscais acaba servindo como instrumento de concentração de renda do empresário, que é como o Lucas brincou, que é para gerar 4 empregos, aumentar o faturamento,
né? Você não precisa fazer um grande investimento, então o Estado tem um alto custo, então você tira recurso da sociedade toda, né? Toda a população daquele Estado, para privilegiar um empresário, enfim, um grupo ali, né, que esteja então vamos arrumar o programa, né? Então vamos coibir esse tipo de programa. Então, o problema está muito atrás, né? Agora, os programas legítimos, né? Aqui o Lucas ilustrou até o Nova Indústria Brasil, por exemplo, que esse é um programa federal, mas imaginemos que fosse um programa de algum estado que realmente contribui com o desenvolvimento de uma determinada região. Então a gente acaba que vai tornar mais oneroso. É isso que fez. Então, para resolver um problema que se alastrou, deixou de ser localizado, né? E trazer um instituto para as origens dele, preservando os objetivos, não acabou com o Instituto. Acabou não, tornou muito oneroso. E virou essa mistureba. Apareceu essa questão da isenção. No começo nós comentávamos muito isso, né, no escritório. Poxa, mas aí será que não é forçar muito? Né? Porque isso não está entrando na apuração do imposto de renda, né? Ou algo quantificável. Tanto que a isenção, para eu poder demonstrar, eu tenho que rodar isso fora da contabilidade para demonstrar o que seria o efeito, né? Porque não tem cabimento. Como é que eu vou girar isso dentro da contabilidade de coisas que não ocorreram? Aí já não, a contabilidade tem o limite dela, então eu tenho que rodar fora da contabilidade para demonstrar, né? Enfim, acabou passando e, de novo, saiu fora essa questão de subvenção, tanto que daí qualquer benefício de ICMS, né? Então a gente tem lá o agro, né? Que acabou muitas empresas, né, usufruindo bastante disso, enfim, que aí realmente medicamento, né? Não é subvenção, definitivamente não é. Acabou entrando por conta dessa, seja do Pacto Federativo, seja dessa a suposta ficção criada pelo artigo 30, que, a meu ver, não criou, porque ele manda obedecer o caput do 30, que fala o benefício é para subvenção para investimento. Então o incentivo ele sempre vai ser considerado mas esse requisito do caput, né, ele teria sempre que ser observado, não eventualmente a distribuição, etc. Né? Isso poderia ser discutido. Então é uma pena, né, que é um instrumento de política pública que vai perder muito a força e a capacidade de mobilização. Eu acho assim, a discussão entre estados que concedem benefícios e estados que odeiam os benefícios concedidos por outros ficou assim muito polarizada, né? Então fica parecendo debate político nacional, só que menos ideologia e mais puramente pragmático, né? Mas assim, é um antagonismo tão extremo que parece que não tem espaço para o meio termo, né, para soluções intermediárias. Então, a gente vê, a gente ouviu aí, sem citar nomes, mas a gente ouviu até o Renato e eu, uma pessoa que era do governo do estado de São Paulo falando e ele detona os benefícios dos outros estados, né? Ele fala assim, os outros estados são completamente irresponsáveis, né, de dar incentivo fiscal, não fecham as contas e tal. Então, assim, eles realmente não têm nenhum espaço para aceitação daquilo que fazem outros estados. Por outro lado, existem muitas críticas justas, né, a esses incentivos de, puxa, mas o requisito de investimento é tão pequeno que, na verdade, esse dinheiro está indo para a mão do empresário, muito mais do que... Mas quando a gente vê o Espírito Santo, por exemplo, né, olha a estrutura logística que eles têm e historicamente baseada em incentivo fiscal, ali na localização onde eles estão, dificilmente teria tudo aquilo se não fosse incentivo. Né? Então, Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste. Então tem Goiás, né, que tem ali toda uma questão dos medicamentos, né, toda uma estrutura para medicamentos. Santa Catarina também desenvolveu bastante nessa parte logística e em grande parte pelos incentivos. Então existem benefícios reais para a sociedade nos incentivos, né? E aí, assim, quando teve lá a Lei Complementar 160, eles passaram a boiada por cima mesmo. No caso aqui, os incentivos os estados que dão incentivo passaram a boiada. Então, assim, é tudo válido. Não vai tributar nada, não tem requisito, não tem que cumprir requisito nenhum, acabou, enfim. E aí, por outro lado, agora a reação do governo federal a isso está sendo assim, realmente, né? Não, então tá bom, vamos jogar uma bomba atômica nas subvenções. Né? É desproporcional. Então, quando você pensa assim, ok, os benefícios do agro e do medicamento oncológico, eles não são subvenção para investimento.
O único requisito que tem... É assim, geralmente eles têm 2 artigos, né? O artigo 1 fica reduzido a 0, ou fica reduzido a base de cálculo em. O artigo 2, a redução no preço deve ser evidenciada na nota no campo informações complementares. Ponto. Acabou. Né? Entra em vigor na data da publicação e vai até tanto. Então, assim, a ideia ali, ele só tem um requisito, que é reduzir o custo, né, do medicamento e dos alimentos. Por isso que tem o incentivo. Não tem requisito, não tem que investir, não tem que fazer planta, comprar galpão, contratar gente. Não. O único requisito é dar desconto para o consumidor no valor do imposto que eu estou desonerando. Então esse realmente não é. Esses estaduais, aí varia muito, tem uns com menos requisito, outros com mais requisito, mas existe, assim, por mais que você discorde da modelagem, existe um certo benefício ao local ali onde está sendo concedido, né? Existe uma arrecadação, o Estado não abre mão 100% da arrecadação, ele arrecada um pouco, coisa que talvez não arrecadasse se não tivesse o incentivo, não teria nem a empresa ali. E existem outros que são incentivos realmente assim que são inquestionáveis, né? O PPB, que a gente falou mais cedo aqui, é um exemplo. O processo produtivo básico, ele tem requisitos extremamente rigorosos, né? Ali, por exemplo, a lei da informática, ali tem requisitos extremamente rigorosos para dar o incentivo. Aí ele dá um incentivo no âmbito federal, que é um crédito financeiro, e geralmente os estados também dão um incentivo de PPB. Aqui em São Paulo é redução de base. Faz sentido você explodir esse benefício? Né? Falar assim, não tem mais, agora é crédito fiscal de 25%, de 25%, tem que habilitar, só vai usar ano que vem. Então, assim, eles acabaram com no âmbito federal, né, a tributação em cima de tudo, não importa se é subvenção para investimento, custeio, se o programa é bom ou ruim, e é um problema que a gente vem vendo nesse debate há anos. Parece que só tem assim, ou não vai ter benefício nenhum, ou não vai tributar nada e não precisa cumprir requisito nenhum. Sumiu assim o meio termo desse debate, né? O que é bastante triste, para não usar outra palavra, porque acaba desprestigiando, né, os estados, enfim, ou até os próprios excelentes benefícios que a União também tem. Mas em relação de forma mais prática, como o contribuinte hoje deve agir em relação a essa legislação que a gente tem hoje? Tá. O contribuinte que quiser assegurar o direito a não tributar esses valores, é imprescindível que entre com a ação, né? Lógico. Visando a não tributação do crédito presumido também, porque independentemente dessa discussão se o artigo 30 ele se aplica ou não ao crédito presumido ou ao atendimento do STJ em 2018, a Receita deixou bem claro que vai tributar e que vai correr atrás de tudo que ela puder. Então, entrar com a ação judicial discutindo a crédito presumido e os outros benefícios também. Então, tem que se assegurar com relação a isso. Até porque, até o Lucas estava falando, os reflexos imediatos agora são bastante expressivos, porque o contribuinte ele tem que pagar o imposto de renda e o SSL PIS/COFINS, e ele só vai poder usufruir de um crédito que é muito menor ao benefício que ele tem hoje daqui a um ano. E, assim, são diversos requisitos para ser cumpridos que você não sabe nem se você vai conseguir usufruir no final. Então, acho que essa é a nossa recomendação, de entrar com essa discussão judicial, e espero que tenhamos boas notícias aí no judiciário. Que a gente acompanhou também, Letícia, já 2 discussões a respeito disso, em grupos, né, de estudo, que alguns clientes estão entrando com pedido de habilitação, e ao mesmo tempo estão entrando com a medida judicial. Sim. Como você vê isso? Acredito que os dois podem andar de maneira paralela, esses 2 processos. Até porque na lei não tem nenhuma regra expressa, né, no sentido de que se você está habilitando essa subvenção, você não poderia discutir isso judicialmente. Diferentemente das leis aí de parcelamento que determina que você renuncia ao direito à ação, né? Nesse caso aqui não tem. Então, a gente acredita que isso pode ocorrer de maneira paralela. Certo, assunto bastante polêmico, né? Muitíssimo. Renato, últimas considerações sobre o assunto? As últimas considerações, pegando um pouco o gancho no que eu falei, né? E um pouco do que o Bardo comentou da solução 880. Então nós tínhamos lá um bom instrumento, né? Que, ok, perdeu-se um pouco a mão ali
de 2017, né, em diante com a utilização. Então, ao invés de colocar ali no lugar, acabou enfraquecendo muito, né, o instrumento, de novo, não é tributário, é um instrumento de política pública, ele sai aqui dessa lei muito enfraquecido, né, e me admira muito, né, um governo que tem como marca, né, a crença de que o Estado é propulsor da economia, né, e tudo mais. Esse é um típico instrumento, né, de intervenção do Estado para incentivar, para estimular, né, a economia, e jogaram por terra, eu diria, com o objetivo também é nobre, é o déficit zero, etc., mas é de curto prazo, né? Então poderia haver outros meios. Então isso é muito negativo, né? Inclusive a situação de insegurança que se cria a respeito. Agora nós vamos ter a discussão no Supremo Tribunal Federal. Eu sou pessimista, né, em relação a isso. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele não deve declarar inconstitucional, na minha opinião. Aí vira meio que banca de apostas, né? Pelo que nós vimos aí observando, né, e até frente a essa necessidade de curto prazo, né, do governo de fazer caixa, eu acho que a grande incógnita é em relação ao crédito presumido, em função do que o STJ decidiu mais recentemente, que ficou também um negócio, uma coisa esquisita, porque o Pacto Federativo, bom, já que vale para um, deve valer para o outro, né? Até lembrando que, esquecendo de novo aqui essa questão, mas voltando para a subvenção, a subvenção para investimento, lá no Decreto-Lei 1598, depois no artigo 30 da 12973, fala: a subvenção para investimento concedida como estímulo, aí grife, né, para implantação e expansão de empreendimento econômica, inclusive mediante a isenção, enfim, exoneração tributária. Ele não diz que é só crédito presumido ali, né? Então, apesar de a gente não ter a elucidação disso na contabilidade, ele deu um caminho. Posso até construir ou não. Então ficou esquisito o STJ dizer que para um vale e para o outro não. Mas enfim, eles é que decidem, né? E aí começa a criar mais confusão. Bom, mas enfim, disseram: o crédito presumido não precisa observar nada aqui do artigo 30, é aquilo que nós tínhamos decidido, é pacto federativo, independentemente do artigo 30 da 12973 ou não. Então, se o crédito presumido, segundo o STJ, ele não deveria ser tributado independentemente de ser caracterizado como subvenção para investimento ou qualquer outra coisa que o valha, a nova legislação ela trata só de subvenção para investimento, né? Então, não alterou, vamos dizer assim, o quanto foi julgado, né, pelo STJ. Então, em tese, o crédito presumido, pelo menos, ele estaria de fora aqui da legislação. Não sei, talvez o Supremo ele se atenha somente a isso, mas eu, particularmente, em função do histórico recente de decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente com o governo atual, né, que tem sido favorável, acho que até no espírito aí de ajudar a fechar as contas, eu tenho pouca esperança de que esse quadro ele vá ser alterado nessa ADI. Vamos ver, né? Tomara que a Letícia esteja correta e eu esteja errado. E eu acho que você poderia... acabamos não falando da reforma, né, Lucas? Não sei se você quiser comentar um pouquinho para encerrar, né? Bom, esse é um assunto... E antes da Letícia também fazer as considerações finais, né? Tranquilo. Não, esse é um assunto de caráter um pouco provisório, né? Porque a gente ainda tem até 2032 de ICMS e depois, em tese, né, se não for prorrogado esse prazo, aí acabou. Com a reforma tributária, a gente vai ter a substituição do ICMS pelo IBS, né? Aliás, o ISS entra junto nesse bolo, né? E a gente não vai ter... vai ser proibida a concessão de incentivos fiscais, além daqueles previstos já na própria Constituição, ou no caso na emenda constitucional da reforma tributária. Então esse tipo de incentivo de caráter estadual, né, a tendência é que não tenha mais. Aí vai preservar a Zona Franca de Manaus, tem ali, né, umas exceções, mas que estão na própria Constituição. Então, mas veja, olha que interessante como o pessoal pensou a curto prazo. Porque isso, em tese, essa discussão toda que todo mundo saiu usando, né, enfim, que se alastrou, acabaria em 2032. Só que isso fica.
Então, a subvenção concedida é a subvenção, vamos dizer assim, que não seja, né, nesses moldes que o pessoal trata como avacalhação, acabou, perdeu de novo muito do seu brilho um instrumento de política pública, porque isso aqui não está atrelado só à concessão de... O pano de fundo é esse, mas ele fala subvenção para investimento, ponto. Né? Ponto vai ser tributado. Depois de 32 deveria, né, acabar essa discussão e acabou. Aí o que vão fazer? Né? Vão mexer de novo? Aí vão discutir de novo, vão revogar a lei, né? Mas o que eu acho é o governo... a Receita Federal sempre divulga, né, no final de cada ano o plano de fiscalização do ano seguinte, dizendo, eu vou priorizar esses temas. Esse tema da subvenção, não bastasse a entrevista do secretário no dia seguinte à MP, ele saiu no plano. Né? E a gente já viu isso na prática, né? Clientes que têm que recebem subvenções estaduais receberam intimação, é uma intimação gerada automaticamente pela Receita, né, dizendo assim, olha, veja aí se você está tratando adequadamente. Né? E não tem nada a ver com a MP 1185, é só uma ameaça que eles fizeram ali. Então a Receita realmente está vendo esse tema com muito com grande potencial arrecadatório. O que eu acho que aconteceu foi assim, o governo, não é segredo para ninguém, gasta muito, né? Não consegue parar, não tem intenção de diminuir e a gente tem visto o Ministério da Fazenda muito focado em viabilizar isso. Né? Então é melhor isso do que se o Ministério da Fazenda tivesse com um viés assim, não, deixa, vamos fazer déficit mesmo. Não, existe uma intenção nobre do Ministério da Fazenda de, eu não posso decidir o quanto se gasta, mas já que está se gastando tanto, eu vou pelo menos tentar cobrir. E aí eles foram vendo vários temas, né, atacando assim, onde que dá para arrecadar bem. O fundo exclusivo dá para arrecadar legal. A tabela do IR a gente vai reajustar, mas bem pouquinho, né? Vamos diminuir, vamos tirar a dedutibilidade disso aqui, vamos criar um... E assim, eles foram buscando ali, e aqui foi uma mina de ouro, porque provavelmente apresentaram uma planilha com valores bilionários e falaram, não, é daqui que a gente vai tirar o nosso... É daqui que a gente vai tirar o nosso dinheiro. Mas é estranho, né? É estranho que seja atacada de forma tão frontal uma política que, em tese, está em linha daquilo que o governo defende. Mas, tudo isso para dizer que se é tão importante para o governo arrecadar aqui, quer dizer que eles vão para cima desse tema. Né? Então, acho que ajuizar ação judicial, medida judicial, para quem tem crédito presumido é crucial, né? Porque o governo vai para cima disso aqui. Quem tem outros incentivos, aí já cabe mais uma ponderação. Né? Será que tem chance de ganhar? O esquema que eu estou fazendo aqui para reconhecer em reserva, né? não pagar o IRPJ, CSL e PIS/COFINS, mas também travar a distribuição, tá valendo a pena? Vale a pena eu arriscar, continuar fazendo ou desisto, né? Vamos ver. Ou acompanho, não vou nem ingressar com a ação, vou esperar a ação direta de inconstitucionalidade ser julgada. Aí acho que para esses cabe a ponderação. Crédito presumido não tenho o que dizer, porque aí realmente se quem não ingressar acho que tem uma grande chance de ser questionado, talvez autuado, e as decisões até o momento têm sido bastante favoráveis. Eu acho que é isso que a empresa que tem a subvenção pode fazer no momento, né? Além de acompanhar, claro. Renato, acho que eu tô meio otimista, mas realmente não dá para saber o que o STF vai dizer, né? Mas, de fato, com relação ao crédito presumido, eu tenho uma opinião pessoal de que realmente não deve incidir. O entendimento do STJ ele vai prevalecer. E jogaram uma bomba nos incentivos, assim, mitigaram totalmente o objetivo dos incentivos fiscais, né? E que a partir de agora é totalmente desinteressante para as empresas. Então, eu acho que o STF ele tem que olhar por esse lado também. E aí, já com relação aos outros créditos, os outros benefícios, a gente não consegue dar certeza de nada, né? Vai depender mesmo do que o STF decidir. Tá tudo muito inseguro ainda, tá. Né, na verdade, inclusive para tomar as decisões. Mas, então eu agradeço, pessoal, a participação de vocês, Renato, Lucas, Letícia, né? Agora resta a gente acompanhar o tema e as repercussões do assunto, né? O que pode ser feito no LinkedIn do escritório, Machado Nunes ADV, no Instagram do escritório, que pode ser feito no LinkedIn do escritório Machado Nunes, no Instagram, Machado Nunes ADV, e faltou alguma coisa, Laís? E no YouTube, Machado Nunes. É isso, pessoal. Próximo assunto do podcast vai ser tributação de offshore, né, Lucas? Que já vem o próximo assunto. Quer falar do curso da reforma, Renato?
É só reforçando, né, a Associação Paulista de Estudos Tributários está promovendo a 3ª edição do curso sobre a reforma tributária. Ele tem a coordenação da Suzy Gomes Hoffmann, Marcelo Magalhães Peixoto e minha também. É um programa bastante abrangente, professores aí de ponta, né, para dar as aulas, e como é um dos assuntos aí do momento, recomendo a todos, fica o convite aí para fazerem as inscrições. Nós já estamos aí batendo os recordes na PET. Como ele é virtual, não precisa ter preocupação de que que as vagas vão se esgotar, né? O limite, na verdade, é a capacidade do Zoom, mas a gente fala lá com a PET para eventualmente aumentar. Obrigado pela lembrança, Isaías. Certo, então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo videocast do Tributário Sem Blá Blá Blá. Até mais.